parte aí do plano de golpe havia a ideia de prender o Alexandre de Moraes. Mas quem faria essa prisão? Um grupo chamado Kids Pretos. Vamos entender quem é esse pessoal aqui no Plantão do Meteoro. Quem vai ajudar a gente a entender é o Anderson Moraes, está aqui do meu lado. Anderson, me explica, quem são os Kids Pretos? É isso, nessa série chamada 8 de Janeiro Eternamente, nós temos mais um capítulo, e é um capítulo que não é tão novo, ele já é recorrente, tem até aqui na casa, aqui no Meteoro, a gente falou bastante sobre quem são os Kids Pretos. Eles são uma força de operação especial, né, apelidado lá, formalmente ou informalmente dentro do Exército, e eles têm essa função de fazer esses serviços especiais. Põe assim, no dia a dia das pessoas, elas é como se fosse o BOP, né? A operação especial ali, que algumas coisas só o BOP que faz, não é a polícia militar que faz. Então, e aí dentro disso que fica hoje é que esse agrupamento ele tem pessoas literalmente ali na linha de frente, junto com o governo do que era do governo Bolsonaro. Que essa é uma outra questão muito mais séria também. Além deles serem uma operação especial para coisas como essa, e lá prendeu o Alexandre de Moraes, como estava descrito aí nos depoimentos aí que a gente está acompanhando, tem essa questão de quem é que está dentro desse agrupamento. E isso né, isso daí é extremamente sério. Você pode pôr acho que a gente tem aí um vídeo, né, sobre o caso. Vamos lá. É um grupo ali digamos, de um serviço sujo do Exército. Dispersar a multidão, fazer onde o soldado comum não tem coragem de entrar, é a turma barra pesada que entra para dispersar. Eles têm domínio de técnicas que a tropa comum não tem. É uma elite ali para servir ao Exército nesses momentos mais críticos. Tem que ter sangue, Kid Preto. Tem que dispersar mesmo na bala, como Kids, for, né? Kids Pretos. Que desgraças. Que desgraça, exatamente. Pois é, e tem a questão também de que eles faziam também aquele tipo de trabalho de recrutar, né, pessoas que não fazem parte do exército para trabalhar junto com eles e treinar essas pessoas para formar um grupo ali de civis que ajudassem no serviço militar, né? É, isso na boca pequena, como diriam os mais velhos, desculpa, é chamado milícia. Pois é. É Pois é. quando a gente está vendo aí, a gente acompanha. É engraçado que quando é nos outros países, eu não vou entrar no julgo de valor, tá? Quando é Hamas, Farc ou Hezbollah, o que for, tem uma grita contra, né, chamando de tudo que é nome. Mas aqui no Brasil, você quer institucionalizar o armamento popular para fins de insurgência. Aí fica uma coisa, daí criou-se uma teoria de defesa do patrimônio da pátria, da família brasileira. E o que fica para mim é que quem deveria cuidar, nós estamos tendo que temer, que eu acho que é o grande questionamento sobre o papel, em especial desse exército. Eles têm um livro, né? Eu não vou fazer propaganda do livro deles, mas o título do livro sobre esses kids pretos começa com uma palavra chamada guerra irregular. Essa palavra guerra irregular me pegou, Sofia, porque aí já mostra que é algo que foge do. Normalmente, gostando ou não, a guerra tem uma finalidade de defesa de terra ou defesa de patrimônio, defesa do Estado de Direito, contribuir para que outros países não continuem em guerra, né? Até as definições legais aí sobre ter ou não ter uma guerra. Agora, aqui a gente está falando de um agrupamento que está se insurgindo. Eu vou falar uma coisa aqui, ó.
que é uma matéria até muito, muito, muito legal da Piauí, e acho que ela pode contribuir um pouquinho para isso, quer ver? Ela fala assim, ó. Primeiro que tem 26 kids pretos que tiveram no governo Bolsonaro. Isso é muita gente. E ele fala assim: são treinados para ações de sabotagem e insurgência popular, conhecida como operações de guerra irregular, segundo uma revista que é a Piauí. Essa guerra irregular que pega pra gente. Aí o povo, quem está assistindo a gente, perguntou: o que que seria essa guerra irregular? Qual é? Contra o crime organizado? É contra uma instituição em específico? Não. É contra o povo brasileiro, a democracia brasileira. Isso é grave, né, Sô? Isso é muito Bastante, grave. A bastante. gente a gente está lidando com pessoas que se dizem patriotas, mas que no primeiro momento se insurgem contra o seu povo, contra a sua nação. E Pois aí é, fica a amigo. pergunta. Eu queria te fazer uma pergunta, para quem está Diga. assistindo. Desculpa, estou um pouquinho gripado. É, como que vai ficar para a história, para explicar nas escolas, por exemplo, o que foi o papel do Exército Brasileiro nesse período, né? Pois é, né, meu amigo? E eu acho que quando a gente fala dos kids pretos nessa questão aí do golpe do 8 de janeiro, a gente tem que pensar em mais uma coisa que a gente viu acontecer agora, que foi revelada com essa operação da Polícia Federal, que tem aí as evidências de que haveria aí um major que teria pedido 100 mil reais ao Mauro Cid. E daí vou até colocar aqui na tela, a Malu Gaspar, lá no jornal O Globo, falou, né, que para a Polícia Federal, esse financiamento aí do Mauro Cid, esses 100 mil que o Mauro Cid estaria mandando aí para esse major, seria destinado aos kids pretos. Então a gente tem que ver assim que não é pequeno o papel que esses caras estavam exercendo, né? Dentro dessa tentativa de golpe. E já que você citou a revista Piauí, tem um vídeo que eu já mostrei eu sozinho já mostrei umas 3 ou 4 vezes aqui no Meteoro, que mostra justamente várias técnicas que são usadas pelos kids pretos, que foram vistas sendo usadas durante a invasão dos prédios dos Três Poderes. Então, usar os gradis como escada para subir a níveis mais altos, usar água para mangueiras de água para tentar reduzir lá o efeito do gás lacrimogênio, que também tinha gente que estava com luvas de couro para arremessar de volta as granadas de efeito moral que eram lançadas contra os invasores. Então, tudo isso são técnicas ensinadas pelos kids pretos. Então, você vê assim, não dá para ignorar o papel que esses caras tiveram aí nessa tentativa de golpe de 8 de janeiro. E a razão pela qual a gente fala tanto desses kids pretos aqui no Meteoro nesse contexto do 8 de janeiro, na minha visão, é essa. É justamente, olha, para deixar claro que a participação do Exército no 8 de janeiro foi grande. Os militares não foi só uma questão de omissão, foi uma questão de ação mesmo. E por fim, meu Acho- amigo, tem um ponto que você falou. Diga, diga. Não, não, desculpa, é você que está com a palavra. Não, eu só ia dizer que por fim, meu amigo, você falou que é o grupo que deveria nos proteger e na verdade a gente tem que ter medo deles. Pois é, mas essa sempre foi a história no Brasil, né? Não é de agora que a gente tem aí os militares, na verdade, desde a proclamação da República, eles se acham donos do país, né? E eu iria até mais longe, até que ponto que a gente pode se sentir seguro na mão das forças de repressão do Estado, né? Porque polícia, forças armadas, forças auxiliares, em última instância, são as forças de repressão do Estado. Até que ponto a gente pode confiar nisso, né? Agora eu passo para você Eu de volta a poderia palavra, meu responder, amigo. para fechar, eu poderia responder isso com casos aqui, mais casos, né? A gente tem casos para relembrar fácil, fácil aqui, que o militarismo, entre outros momentos da história, não só vai fazer 60 anos, se eu não me engano, o golpe de 64,
que ó, é uma narrativa também que vai ser destruída, porque antes eles usavam a desculpa que o golpe foi importante, a intervenção militar no país, para defender o país daquele suposto comunismo que estava vindo para o Brasil. E a partir desse comunismo ele ia vir para comer criancinhas, tirar suas propriedades e que se arrasta esse discurso até o tempo do MST de tomar casa, invadir, enfim. Para a história não vai ter o que falar, porque a gente está falando do exército que iniciou lá, que dentro do governo Bolsonaro, e a gente teve leite condensado, prótese peniana, a gente teve um exército participando ativamente de todos os momentos. Por exemplo, eu sempre falo isso, o exército tinha que estar carregando caixa de vacina para ajudar as pessoas. Não, o exército estava militarizado dentro do governo, né? Então isso é muito sério e as fardas no Brasil elas são sim manchadas, manchadas da pior forma e para fechar mesmo é como você disse, Sofia, a gente sabe que teve muita gente ali no 8 de janeiro que foi pago às vezes, ali falou assim, "Ô, você quer ir lá para só fazer um tumulto, não sei o quê?" Mas a gente via, principalmente nos vídeos, que tinha gente que sabia como abrir a porta, sabia onde era a sala de alguma coisa. Ele tinha um conhecimento, teve um agrupamento que sabia tecnicamente como se portar dentro daqueles lugares ali dos três poderes. Então, isso é muito sério e tem que ter, pela primeira vez, um julgamento rigoroso em todas as pessoas envolvidas, Sofia, porque a gente vive num estado que não é democracia para todos, um estado onde um policial põe uma pessoa preta dentro de um carro e asfixia ela com gás, que tem um parlamentar como Renato Freitas sempre perseguido. A gente anda na rua como homem preto, mulher preta, periférico, quilombola, indígena, LGBTQIA+, no estado que a gente tem medo de andar na rua, em especial à noite. E aí a gente pensa o quê? Ah, o exército que foi vendido a vida inteira nos livros de escola, que era para defender o país, eles têm agrupamento paramilitar que faz insurgência e que destrói a democracia. Então, eu espero que isso seja um ponto de início para que a gente possa literalmente dizer que um dia o Brasil é democrático. Perfeito, meu amigo, perfeito. Vamos encerrando por aqui, mas vai ter mais Anderson aqui no Meteoro. Até mais.